E agora em relação ao que a gente bebe, ao consumo de algumas bebidas. Será que você sabe que você está bebendo? Para começar, vamos falar o que? Das águas minerais. Água mineral, gente, não é tudo a mesma coisa. Para vocês que estão ou vão estar nesse ramo de bar, de restaurante, vocês têm que ter pelo menos uma ideia bem superficial de que existe diferentes tipos de água mineral e não só diferentes marcas. Tá? Isso está muito associado à origem dessa água mineral, à fonte, como que é essa fonte de água mineral. Então existe uma regulamentação da Anvisa, que é essa aqui, se vocês quiserem pesquisar, vocês dão uma olhada lá, que considera a água mineral como um alimento. Ele tem regulação. Então não é qualquer pessoa, tá? Você acha uma fonte lá no sítio tal e você pega aquilo ali em garrafa e vai vender. Não. Você tem que seguir todas essas recomendações aqui da Anvisa para você comercializar esse tipo de água mineral. E para você rotular e colocar o nome água mineral nesse tipo de bebida. O que eu estou mostrando aqui? Um possível rótulo, né, de um tipo de água mineral. E nesse rótulo está escrito, por exemplo, no caso dessa água aqui, é uma água mineral gaseificada, tá? E aí se diz, ó, água mineral artificialmente gaseificada artificialmente com gás natural. A gente coloca isso aqui para evidenciar o pouco conhecimento que as pessoas têm sobre química. Por quê? Gás natural, gente, é o que a gente chama de metano. Pra vocês terem ideia, o que é o metano? Metano é uma das substâncias que está dentro de um botijão de gás, extremamente inflamável. A gente jamais pode consumir uma água que seja gaseificada com metano. Tá? Isso aí pode levar um dano à saúde muito grande. Então essa água gaseificada artificialmente com gás natural, na verdade ela teria que ser como? Água mineral gaseificada artificialmente com o gás que vem na água mineral gaseificada, que é o que? O CO2, gás carbônico. Certo? Gás carbônico. Então artificialmente adicionado o que? Gás carbônico. Tá? Carbônico. Então, toda água mineral tem uma composição química. E aí tem várias coisas. Aqui a gente vê como a água mineral é um material. Por quê? Dentro dessa água mineral tem várias substâncias aí. Então, nesse caso aqui, que é uma água com gás, ela tem uma quantidade de gás carbônico muito grande. Ó. Isso em miligramas por litro. Então, existe o quê? 2.500, mais de 2.500 miligramas de gás carbônico cada litro dessa água mineral. E aí vai outras substâncias, né? Cloreto de sódio, óxido de silício. Então cada água mineral vai ter uma composição diferente. Por que, professor? Porque cada uma vem de uma fonte diferente. Normalmente a água mineral vem de onde? De fontes subterrâneas. Embaixo da terra essa água está em contato com o solo, que é diferente de acordo com a região, tá? Do nosso planeta. Então vai ter uma composição totalmente diferente. Isso vai impactar em várias coisas, tá? Seja odor, seja gosto, seja outras coisas aí, tá bom? E aí, nesse rótulo você pode achar também essa parte aqui, são características físico-químicas, tá? Que aí vai dar vários tipos de informação, né? Por exemplo, a quantidade de resíduo que depois de evaporada aquela água tem, certo? No caso dessa água aqui tem 220 miligramas por litro. O que significa isso, professor? Se você pegar e ferver 1 litro dessa água lá no fundo da panela, depois que toda a água for vaporizada, vai sobrar um resíduo sólido lá de 220 miligramas. Ok? E dentre outras coisas, né? Uma das coisas que a gente considera muito, por exemplo, é a questão do pH. O que é pH, gente? pH é uma medida, certo, que nos diz, que nos dá uma relação, ou que nos diz o quão ácido são as coisas. Ou é uma medida de acidez. Tá? Então na água existe a água mais ácida e águas menos ácidas, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Então aqui eu mostro um gráfico, é mostrado um gráfico justamente de acidez. O que é isso?
Isso aqui foi parte de um estudo, tá? Água mineral, o que há dentro da garrafa? Foi um estudo que está nesse site, se vocês quiserem dar uma olhada depois, e que se pesquisou, por exemplo, 14 tipos de águas minerais, 14 marcas diferentes, provenientes de regiões diferentes. E o que se nota nessas 14 águas minerais, tipos de águas minerais diferentes? Que há uma variação na acidez dessa água, tá? Então, quando se está com pH abaixo de 7, há um aumento da acidez, certo? Se aumenta a acidez. Quanto menor for o pH, mais ácido é a substância ou material. Acima de 7, menos ácido, certo? Menos ácido. Ou seja, acima de 7 vai ser o que? O que a gente chama de mais alcalino, vai ter uma alcalinidade maior. E vice-versa, aqui vai ser o que? Menos alcalino. Tá? Então o que se nota? A água 1 é a mais ácida, está próximo de 5. Tem maior acidez se comparado com as outras. Já a água número 14 é a que tem a menor acidez, a água mais alcalina. O que isso vai impactar, professor? Vai impactar em muita coisa. Por exemplo, o gosto. Tá? Essa água mais ácida você vai sentir um gosto, tá? Um pouco mais amargo, um pouco mais picante, do que, por exemplo, essa água alcalina. Certo? Vai sentir um gosto talvez mais leve, tá? Um pouco amarra a boca, um pouco, tá? Outra coisa também é a questão da cor, tá? Essa água aqui possivelmente é uma água que tem menos sais, sua composição tem menos sais, e é uma água que tem menos resíduo sólido. E além disso, é uma água que deve ser muito límpida, certo? Muito transparente. Porque quanto mais ácido, mais diluído fica alguns sais. Então, quanto mais ácido, você pode ter algum resíduo ali, certo? Você pode ter sais que está mais dissolvido, você pode ter um gosto totalmente diferente. Claro, gente, isso aqui a gente vai verificar, né? Ou pessoas que verificam isso são pessoas, não sei se vocês sabem, mas existem sommeliers de água. Pessoas que provam, diz a qualidade da água até para precificar, valorizar essa bebida. E tem gente que compra, né, ou bebe alguns tipos de água. Claro que isso aí são setores bem restritos da nossa sociedade. Ok? E também faz harmonizações com alguns tipos de água. Existe até isso. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem esse tipo de coisa. Qual tipo de água harmoniza com qual tipo de prato ou com qual tipo de bebida. Normalmente se toma vinho com um copo de água ao lado. Então, assim, até nisso pode influenciar na degustação de bebidas e comidas, tá? O tipo de água que você está utilizando. E aí, gente, como a gente viu, água não é tudo igual, essa água mineral, porque vai depender muito da fonte. Então, existe, né, uma Associação Brasileira das Indústrias de Água Mineral. E aí mostra, né, essa indústria mostra, se vocês entrarem agora, deve ter dados mais atuais, mas de 2007 a 2011 cresceu 23% o consumo de água. Tá? Essa água mineral engarrafada, com 8,4 bilhões de litros engarrafados. Então, aulas anteriores a gente já falou um pouco, né, de aquíferos subterrâneos, de como é visado, ou como são visados esses aquíferos. Então, a qualidade dessa água, para o setor de água mineral, é fundamental. Certo? Então, a descoberta de um aquífero, de uma fonte, de uma água mineral muito leve, muito boa, né, tem equilibrado sua acidez, isso gera muito dinheiro. Então, coisas que, como eu falei em aulas anteriores, não se pensava em pagar pela água que se consome, hoje certos tipos de água se paga muito caro para consumir. Então, aqui está uma passagem em relação a um tipo de água mineral chamada de cambuquira, tá? Que é uma água, certo? Lá da fonte, na área ali de Minas Gerais, se não me engano, próximo a São Lourenço, que é uma das regiões de águas minerais mais conhecidas, né?
no Brasil, né, na cidade mineira de Cambuquira, que era naquelas redondezas, em que se achou uma fonte de água que tem uma composição química muito parecida, certo? E tem uma degustação, certo? Dessa água muito parecida com uma das melhores águas do mundo, tá? Tanto que ela ficou em segundo lugar, certo? Só ficando atrás desse tipo de água aqui da cidade de Ceredigion, no país de Gales, ali na Grã-Bretanha. Então, o nosso país tem um potencial muito grande nesse ramo de água mineral. E Minas Gerais se destaca como um dos grandes centros aí. Então, essa água cambuquira, eu nunca provei, não sei se vocês já provaram, tá? Mas ela é considerada um dos tipos de água mais leve do Brasil, certo? Então, o que se mostra? O que é essa leveza? É a quantidade de sais, tá? Esse grau de leveza está relacionado à quantidade de sais que está na composição dessa água. Quanto menor essa quantidade de sais, mais leve é essa água, tá? E quanto menos resíduos tiver também, menos sólidos tiver após a evaporação. Então, isso mostra o potencial que a gente tem em relação a esse tipo de bebida no Brasil. Além disso tudo que a gente falou, existem águas, né, com diferentes características, para diferentes funções. E existem essas classificações. A ABINAM, né, essa Associação de Indústria de Água Mineral, dá essas classificações. Então existe águas que são chamadas de carbogasosas, que são usadas normalmente o quê? Para diurese, ou seja, para a gente ter um efeito diurético, semelhante ao que cerveja causa, né? As bebidas alcoólicas causam, e digestiva. Então elas são ideais para acompanhar refeições, abre o apetite e combate também a hipertensão arterial. Como são diuréticas, elas retiram mais sais do corpo, certo? Existem águas naturalmente fluoretadas, tá? E essa água fluoretada, por exemplo, a gente tem na nossa torneira, que ela é indicada, né, para a questão dos dentes e dos ossos. Bicarbonatadas sódicas, ou seja, que tem carbonatos de sódio ali, bicarbonatos de sódio, então que combate doenças estomacais, gastrite, né, úlceras, hepatite, diabetes. Temos águas radioativas também, indicada para dissolução de cálculos renais e biliares, favorece a digestão. As águas chamadas de alcalinas terrosas, tá? Pode ser cálcicas ou magnesianas, ou seja, que contém magnésio ou cálcio, indicadas como digestivos também. E as oligominerais, que são indicadas o quê? Para higienizar a pele, para diurese, para intoxicação hepática, ácido úrico elevado, inflamações das vias urinárias, alergias e estafa. Então, esse ramo de água mineral é um ramo gigantesco, tá? Gigantesco mesmo. Então é interessante a gente conhecer, saber que tem diferentes tipos de águas minerais, tá? A água mineral tem gosto sim, se você pegar diferentes marcas, tá? Principalmente marcas mais caras e mais baratas, você vai sentir, se você tiver uma atenção, você vai sentir que o gosto é diferente, a sensação é diferente, tá? E é um setor em expansão, certo? No nosso país. Claro que diferentes tipos de águas minerais como essa a gente não acha em qualquer supermercado, em qualquer lugar. Sim, em lugares especializados ou em alguns lugares que tem essas fontes, né? Principalmente aquela região, como eu já falei, ali de São Lourenço, em Minas Gerais.